convidada da entrevista com o autor de hoje é Maria Clara Bingman, autora de diversas obras publicadas pela editora PUC-Rio, dentre elas a mais recente, Teopoética, Mística e Poesia, organizada em parceria com Alex Vilas-Boas. Maria Clara é mestre em Teologia pela PUC-Rio e doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Além disso, ela é professora titular do Departamento de Teologia da PUC-Rio e, atualmente, seus estudos e pesquisas vão primordialmente na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Bem-vinda, Maria Clara. Obrigada pela presença. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Você é graduada em comunicação, mas possui também graduação, mestrado e doutorado em teologia. Como é percorrer por essas duas áreas? Foi muito interessante, porque eu, quando estudava para o vestibular, sempre ficou claro para mim que eu queria comunicação. Fiz o vestibular para a PUC em comunicação em 68, entrei em 68. Bom, mas aí eu me casei em 69. Então, eu tranquei a matrícula e passei, acho que 2 ou 3 anos fora, voltei em 72, já grávida do meu segundo filho, né, para terminar o curso de comunicação. Acontece que aí, nesse período, eu comecei a conhecer melhor certas coisas da igreja, fui, inclusive, convidada para trabalhar no setor de meios de comunicação social da CNBB, da Conferência Episcopal do Brasil, que era no Rio, era na Glória, agora é em Brasília, mas nesse momento era ali no Rio. Bom, e a gente estava em plena ditadura militar, eram anos quentes, né? Negativamente falando, quentes. A PUC sempre muito participante, muito ativa, e lá na CNBB eu conheci bispos assim fantásticos, Dom Helder Câmara, Dom Ivo Lorscheider, Dom Aloísio, e ali eu me apaixonei por essa igreja. Eu sempre fui católica, mas não conhecia esse lado profético da igreja, né? Eu fiquei tão encantada, né, que eles eram as únicas vozes que se levantavam para denunciar as torturas, defender os direitos humanos. Aí eu tive vontade de fazer teologia, mas não pensava deixar a comunicação, não, porque eu achava, inclusive, que eu nunca ia ter trabalho assim, em teologia para uma mulher leiga. Para mim, isso era coisa de padre, no máximo freira, mas enfim. Mas era mais para aprofundar meu conhecimento e pensava entrar num dos cursos que tinha no Rio de catequese. Tinha um curso chamado Lumen Christi, o outro chamado Mater Ecclesiae, mas aí o padre Buzon, não sei se você chegou a conhecê-lo, era uma figura de proa na PUC, né? O padre Buzon, que era o professor de Bíblia e o diretor do departamento de teologia, se não me engano, era o decano, talvez, do CTCH, me disse: não, mas isso é um curso universitário, você pode entrar com seu diploma de comunicação, entra por concurso de títulos. E, bom, foi o que eu fiz. Entrei no departamento de teologia e, para minha surpresa, começou a aparecer muito trabalho, né? Os teólogos leigos começavam, entramos 3 mulheres, né? E os teólogos leigos começavam a ser reconhecidos na sociedade. E, bom, os primeiros anos, realmente, até eu fazer o doutorado e começar a ensinar realmente na pós-graduação, aí eu me dediquei direto à teologia, full time, né? Porque tinha que estudar, tinha que fazer tudo, obter o título e tal. Mas depois, quando eu já comecei a dar aula e tal, e fiquei mais, né, numa rotina de docência, pesquisa, a comunicação começou a me ajudar muito. Por quê? Para escrever, porque dentro da comunicação o que eu mais fiz foi jornalismo, né? Então, você aprende realmente como fazer um texto, né, quando você faz comunicação. E quando foi em 2002, o saudoso Ricardo Boechat me ligou um dia. Ele era, acho que, editor-chefe do Jornal do Brasil, né? E queria formar a página de opinião, e disse que tinha o Leonardo Boff, que era uma pessoa muito, assim, meio outsider, meio insider, muito admirável, de uma projeção, e tinha o cardeal Dom Eugênio, que era uma linha mais tradicional, e que ele queria uma via do meio, né? Uma pessoa que fosse aberta, mas que também fosse ligada na tradição e tal. Bom, e me convidou para escrever lá. E eu estou até hoje. Até hoje, eu fiquei primeiro quinzenalmente, depois eles pediram semanalmente, aí o jornal deixou de ser em papel, foi para digital, depois voltou a ser em papel, agora está digital outra vez. Até hoje eu escrevo no Jornal do Brasil. E eu sinto que é uma maneira da teologia chegar em pessoas que ela não chega
porque não estão no meio acadêmico, né? Olha, eu já fui parada em farmácia, em cabeleireiro. Você não é aquela que escreve no Jornal do Brasil, eu gostei daquele seu artigo, ou então não gostei daquele seu artigo, enfim. E eu procuro sempre fazer a ligação, né, com a teologia. Então, a interface entre essas duas áreas aconteceu assim na minha vida e acontece até hoje, né? Que maravilhoso. Seu doutorado ele foi em Roma, correto? O que a levou à Pontifícia Universidade Gregoriana? A insistência de um de meus professores, padre Libânio. Num domingo à noite, ele bateu na porta da minha casa, sem ser convidado. Eu disse: o que você está fazendo aqui? Na época, você vai para Roma. Eu disse: como que eu vou para Roma, Libânio? Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes, uma pequena, não posso. Mas sua mãe não mora com você? Mora. Então você vai. Ele chamou minha mãe, chamou meu marido e disse: olha, tem possibilidade de uma bolsa para ela ir para Roma, para o doutorado na Gregoriana. Eu disse: mas, Libânio, eu não posso ficar 4 anos lá em Roma, não tem condição, né? Minha família. Aí, meu marido, que é super apoiador, sempre disse: não, você vai, se for o caso. Eu disse: não, 4 anos não tenho como, né? Com filhos pequenos. Ele disse: não, mas não precisa ficar 4 anos. Você vai ficar 3 meses, apresenta o primeiro projeto, faz a primeira qualificação e a segunda. O seu orientador, o padre pastor, vem todo ano à PUC no segundo semestre, é verdade, o pastor vinha todo ano à PUC. Então, você volta para escrever a tese aqui. Nessa época não tinha meio digital, tinha que mandar por correio mesmo, papel e tudo isso, né? Máquina de escrever. E quando ele chegar, vocês conversam, mas enquanto isso, você pode mandar materiais para ele por correio e tudo mais, e depois você volta para defender. Aí, bom, a gente, na família, nós nos olhamos e resolvemos aceitar, e lá fui eu, né? Então, aí fiquei 3 meses em Roma, apresentei os 2 projetos, depois voltei para redigir a tese no Brasil, e 2 anos depois, o doutorado não foi tão longo, porque a minha tese de mestrado foi praticamente uma parte dele, né? Eu pude aproveitar a minha tese de mestrado, então isso fez ganhar muito tempo, né? E aí voltei 2 anos depois, em 89, para defender lá na Gregoriana, foi por isso, né? E nesse tempo que você ficou lá, você sentiu diferença em estudar em uma cultura diferente? Sim, você sente, né? Sobretudo porque eu estava hospedada no Colégio Pio Brasileiro, que só tinha padres e seminaristas. Eu era a única mulher. Acho que hoje isso deve ter mudado, porque eu conheço muitas mulheres religiosas, leigas, que fizeram tese lá, então alguma deve ter se hospedado também no Pio Brasileiro e tal. Mas eu me lembro que a primeira noite que eu desci, né, meus sapatos fazendo barulho, saltinho, né? Todos me olharam assim, meio como um ser, um ET, né? Bom, então era uma cultura assim, além de ser uma cultura diferente, era um ambiente diferente, né? Masculino, clerical, tudo isso, né? Com o tempo fui me sentindo muito bem, pessoas muito amáveis. E Roma é uma cidade que inspira você para estudar, né? Realmente tem muitas possibilidades. E eu ia todo dia lá para a universidade, a biblioteca era uma maravilha, né? Naquela época ainda não tinha as bibliotecas todas automatizadas, digitalizadas, mas já era uma maravilha realmente, né? Então você sente que você está num lugar com mais possibilidades e que você é uma privilegiada de estar aí, né? Então você tem responsabilidade depois de devolver tudo isso ao seu país, né? Então foi uma experiência assim muito bonita, né? Que depois eu senti também, mas aí depois já num pós-doutorado, quando eu passei um semestre em Louvain, na Bélgica, depois também quando eu passei um outro semestre em Chicago, nos Estados Unidos, né? A gente vê que a exposição a outras culturas enriquece muito o trabalho acadêmico da gente, né? Foi possível notar mesmo que no seu currículo você teve outras experiências internacionais. Nesses lugares, como nos Estados Unidos, na Bélgica, foi a mesma área de pesquisa que você abordou, o mesmo tema? Não, enfim, quer dizer, eram projetos diferentes. A linha é mais ou menos parecida, desde o início, né, da minha entrada na teologia, mística e teologia, né? Como é que a teologia e a espiritualidade, a mística se entrelaçam e se potenciam mutuamente. Às vezes é isso através de um autor. Eu fiquei muito tempo pesquisando a Simone Weil.
Então, quando eu fui para Louvain, para a Bélgica, eu tinha um projeto de escrever um livro sobre a não violência, violência e não violência no pensamento de Simone Weil. Aí lá eu foquei nela, né? Então, estudei muito e tal. Mas a Simone Weil, por que me interessou? Ela é uma filósofa e é uma mística também, né? Então, todo o pensamento religioso, místico dela, que impacta sobre a questão da violência, isso é que tomou a minha atenção. Já quando eu fui para Chicago, eu também tinha um projeto de um livro, mas aí a minha tese de doutorado foi sobre Santo Inácio, né? Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas e tal, e que é um grande místico também, né? Mas ele viveu no século XVI. Bom, aí eu tive que ter acesso àqueles livros enormes, que são as atas da Companhia de Jesus, tudo isso, né? Para fazer minha tese de doutorado. Bom, quando eu fui para Chicago, em 2010, então aí eu estava com um projeto de escrever um livro sobre a mística contemporânea, porque eu tinha uma intuição que me parecia que os místicos hoje não estão mais tanto, nem principalmente dentro dos conventos ou nas igrejas, eles estão na rua, em situações seculares, ou estão nas fábricas junto com os operários, ou estão no meio dos indígenas, estão em situações ali onde as pessoas estão sofrendo, estão oprimidas, e eles assumem essas lutas também na sua mística. Eles constroem outros claustros, né, em espaços seculares. E então ali eu estudei muita teoria da mística, li um autor norte-americano que eu não conhecia, né, muito bom, Bernard McGinn, que é um historiador da mística, que ele ainda está escrevendo uma obra que ele não terminou, né, vários volumes sobre a história da mística. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conversei com ele, né? E aí, no final, eu trabalho 3 místicos contemporâneos. Um é uma estadunidense, Dorothy Day, que é uma mulher espetacular, né? Uma jornalista, era ateia, comunista, tal, fez um aborto e finalmente teve uma união estável com um botânico, ficou grávida. Ficou encantada de ficar grávida, ela achava que nunca mais ia engravidar. E aí ela sentiu o desejo de batizar a criança, porque para ela não ficar sozinha, não sei o quê. E nessa ela entrou também na igreja, bom, separou-se do companheiro, que disse que não pensava nem em se batizar, nem em casar na igreja, e ficou com a filha, e depois ela fundou um movimento, era a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, ela fez comedores, refeitórios populares, né? Onde ela dava de comer aos filas de desempregados, gente passando fome realmente, né? Então, e aí ela fez um boletinzinho que custava 1 centavo, né? Com isso ela sustentava, bom, viveu até os 80 anos, sempre junto dos pobres, sempre, mas ao mesmo tempo protestando diante da Casa Branca contra a guerra do Vietnã, não sei o quê. Então é uma mística contemporânea, né? Tudo inspirado pela mística dela. Depois a Etty Hillesum, que é uma mística holandesa que morreu muito jovem, 29 anos, judia, durante o Holocausto, né? Todo o itinerário dela, que é belíssimo, também exemplifiquei ali. E o outro é um padre operário belga, que também morreu num acidente de trabalho, né? Que era padre, mas trabalhava na fábrica, né? Eu peguei esses 3 para exemplificar aquilo que eu estava defendendo no meu livro, né? Mas você vê que é um pouco recorrente a questão da mística, porque me parece que a experiência mística é uma das mais profundas experiências humanas, né? Não é nem questão de religiosa ou de igreja, né? É uma experiência humana fantástica, né? E de qualquer religião. Então, como eu sou cristã e tal, eu estudo os místicos cristãos, mas também leio místicos islâmicos, místicos de outras tradições, né? Durante 10 anos, você coordenou o Centro Loyola de Fé e Cultura da PUC-Rio. Poderia nos falar um pouquinho o que é o Centro Loyola e como foi a sua experiência lá? Então, que bom você me perguntar pelo Centro Loyola, que foi uma experiência muito querida, né, da minha trajetória. Então, tudo começou quando o padre Francisco Iverne, eu trabalhava com ele, padre Francisco Iverne, que foi até pouco tempo vice-reitor da PUC-Rio, né? Vice-reitor de desenvolvimento, depois foi vice-reitor, né? Ele é um jesuíta que ele dirigia o Centro João 23, que é um centro que os jesuítas tinham, ainda tem, para o diálogo entre a fé e a sociedade, não sei o quê. Eu trabalhava meio tempo na PUC, meio tempo no Centro João 23.
Bom, e ali o Padre Verne inaugurou um projeto chamado Projeto Diálogo Fé e Cultura, e me encarregou desse projeto. Bom, e ali eu comecei a desenvolver, organizava ciclos de debates, tínhamos um caderninho, uma publicação e tal. Mas aí o Padre Verne terminou o tempo dele como diretor lá e foi transferido para a PUC para ser vice-reitor de desenvolvimento. Provavelmente todo mundo vislumbrava que futuramente talvez fosse o futuro reitor, talvez, né? Mas aí ele me sugeriu que eu ficasse tempo integral na PUC, porque havia uma casa perto do campus da PUC, bem perto, né? Que pertencia à PUC, onde poderia se fazer um centro de fé e cultura. Bom, isso foi no ano 94. Então, fizemos juntos, Padre Verne e eu. Os objetivos do centro eram dois: a formação do laicato e o diálogo entre a fé e a cultura. E ali, então, eu montei uma equipe, fizemos vários projetos, né? Tinha um projeto que era um curso de teologia noturno, né? Que muitas pessoas cursaram e depois fizeram a complementação na PUC, e hoje fizeram até doutorado na PUC, estão na PUC, são até professores da cultura religiosa, começaram no curso do Centro Loyola. Era bonito porque os párocos da periferia do Rio chegavam e diziam: eu quero inscrever 5 alunos nesse curso. E eles pagavam, quer dizer, formavam seus quadros na paróquia com o nosso curso, né? Isso foi uma experiência bonita. Depois também nós dávamos retiros, né? E em etapas crescentes, primeiro de fim de semana, depois de uma semana, depois os 30 dias de Santo Inácio, chegamos a dar 30 dias para várias pessoas. Aí, quem era o parceiro mesmo, a pessoa que assumiu isso e levou isso para frente, foi o recentemente falecido Padre Ulpiano Vázquez, né? Um jesuíta espanhol. Ele morava em Belo Horizonte, era professor da FAGE, e vinha ao Rio, e a gente acompanhava juntos, e depois essa experiência da formação crescente assim nos retiros de Santo Inácio foi para vários pontos do país, né? E tínhamos um programa de diálogo, espiritualidade e arte. O saudoso Miguel Pereira, que era muito meu amigo do Departamento de Comunicação, nós fizemos um ciclo de cinema e espiritualidade, foi excelente. Enfim, várias coisas assim, né? E por ali passaram vários leigos, muitos dos leigos que vinham se formar depois vinham trabalhar no Centro Loyola, criavam seus próprios projetos. Foram 10 anos assim muito fecundos e muito bonitos, né? Sim. A sua publicação mais recente pela editora PUC-Rio, em parceria com a editora Paulinas, Teopoética, Mística e Poesia, apresenta a interseção entre teologia e literatura, mística e poesia. Isso. O que a levou a direcionar seus estudos para a relação entre esses temas? Você já falou um pouquinho, mas consegue se aprofundar mais? Então, eu sempre fui apaixonada por literatura, né? Desde o colégio, gostava muito, realmente. Meu colégio, na época, eu não sei hoje, né? Bom, meus filhos leram não tanto quanto eu gostaria. Meus netos leem menos do que eu gostaria. Mas, enfim, quando eu estudei, eu ficava no colégio o dia inteiro, era semi-interna, e a gente tinha uma carga de leitura enorme, e era com muito prazer que eu lia as obras literárias, né? Tivemos uma professora de português e literatura que era fantástica, então ela nos fez ler muito. Também a literatura francesa, porque o ensino de francês no colégio era muito bom, eu tinha parceria com a Aliança Francesa, eu li muitos autores franceses, sempre gostei muito da literatura, né? E nós tivemos na teologia um aluno chamado José Carlos Barcelos, professor já, doutorado da UF, que veio, sentou nos bancos para fazer graduação em teologia, mestrado em teologia, depois doutorado em teologia. E a paixão dele era fazer isso, o diálogo entre teologia e literatura, e para isso ele se doutorou também em teologia. Morreu muito jovem, infelizmente, com 48 anos, mas ele chegou a iniciar o projeto da Alalite. Ele é um dos fundadores da Alalite. Ele tinha contato com pesquisadores da Argentina e do Chile, e aí formou-se o primeiro núcleo latino-americano, da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, né? A reunião inaugural foi no Rio de Janeiro, em 2007, né? Numa casa lá em Pedras de Guaratiba. E depois disso houve assembleias que vão sendo rotativas na Argentina, no Chile, teve uma em São Paulo, no Brasil, coordenada pelo Padre Manzato. Bom, e em 2016,
na Assembleia da Argentina, em Buenos Aires, eu fui eleita presidente da ALALIT, da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, e o professor Alex Vilas Boas, que foi meu doutorando, né, foi eleito vice-presidente, né? Bom, então nós tínhamos que preparar o congresso, e preparamos o congresso em 2018, o congresso foi fantástico, né? E justamente o tema, como eu trabalhava muito com mística, né? O tema do congresso nós botamos mística e poesia, para trazer essa questão da mística no diálogo com a literatura. O congresso foi fantástico e eu estou muito feliz que o livro está saindo, porque demorou muito por causa da pandemia, né? Tudo atrasou, é um livro grande, com muitos autores, então a edição do livro é bem complicada, mas o trabalho da editora PUC realmente foi fantástico, e as Paulinas são as parceiras de sempre, também fizeram a parceria, de modo que, graças a Deus, estamos aí com o livro, né? E ali, sobretudo as conferências, tem duas que eu acho que são assim fantásticas para esse diálogo entre mística e poesia. Uma é do cardeal Tolentino, né? O cardeal Tolentino é um cardeal português que deu um retiro para o Papa, e o Papa imediatamente o fez arcebispo e depois cardeal. É uma pessoa assim fantástica, escritor, poeta, biblista, né? Respeitadíssimo nos meios culturais europeus, muito conhecido no Brasil, né? Porque fala português, ele tem dado várias palestras, agora na pandemia, lives e tudo. E ele fez uma conferência sobre a nudez, que foi a coisa mais bela, linda. E depois uma professora de Puerto Rico, Lúcia López Baralt, que ela é arabista, estudou muito o Islã e estuda também a mística carmelita de Santa Teresa, São João da Cruz, em diálogo com o Islã, fez uma conferência maravilhosa também. E teve os painéis com contribuições fantásticas, as comunicações, enfim, a gente fica impressionado como o tema rendeu, né, muitas coisas muito bonitas, né? Foi muito bom. A gente pode ver que durante a sua trajetória acadêmica, você sempre tentou ligar essa sua vida com uma missão evangelizadora. Você encontrou alguma dificuldade em relacionar essas duas áreas na sua vida, a acadêmica e a religião? Não, porque, quer dizer, o fato de eu estar num programa de teologia facilita isso, porque hoje a nossa área é teologia e ciências da religião, aliás, ciências da religião e teologia. A ciência da religião é uma epistemologia diferente da teologia, né? Elas têm muito em comum, mas a ciência da religião não requer a fé, né? Ela pega gente de todas as áreas. Pode pegar, por exemplo, alguém que fez mestrado em psicologia e quer fazer um doutorado em ciência da religião, pode, né? Ele pode pleitear e entra, né? Então, tem essa abertura de leque. Já a teologia já é um discurso informado pela fé, né? Então, o programa da PUC, o mais antigo do Brasil, né, e que tem o primeiro doutor em teologia do Brasil, foi do nosso programa, né? Aliás, é um amigo querido, está em San Diego, na Califórnia, Orlando Spin, né? Fez a tese sobre o diálogo interreligioso entre as religiões afro-americanas, afro-caribenhas e o catolicismo. Bom, então, necessariamente, você começa a ter, assim, a ser chamada, a ser convidada para falar não só para plateias acadêmicas, mas também para plateias pastorais, para clero, para agentes de pastoral, para bispos. Agora mesmo acabei de dar uma conferência para a CNBB, o pessoal, enfim, os bispos gostaram, porque você leva a sua teologia para aqueles que estão trabalhando com a mão na massa na missão evangelizadora, né? Então, eu mesma, quer dizer, quando eu fazia graduação na PUC, mesmo no mestrado, eu tinha um trabalho pastoral. Eu trabalhei muito tempo numa paróquia em Padre Miguel. Eu saía da PUC terça-feira, 3, 4 horas da tarde, ia de carro. Hoje seria impossível fazer isso, eu acho, né? Mas nessa época era possível, né? Eu voltava às 8 horas da noite pela Avenida Brasil, dirigindo, sozinha. Nunca me aconteceu nada, né? E eu acompanhava círculos bíblicos. Para mim era importante estar com a base ali, com aquele povo que está na base, numa paróquia, fazendo o trabalho que eu depois estou estudando, né? Com os autores que refletiram sobre isso. E eu, ao mesmo tempo, eu dava para eles os conteúdos que eu estava aprendendo
no curso e tal. Então, eu acho que é muito importante essa ligação, né, entre teologia e pastoral. Eu falo também, quer dizer, eu também trabalho com plateias acadêmicas, nacionais e internacionais, né? Sou bastante convidada para isso, mas também sou convidada para plateias que são eclesiais, né? Já dei retiros para clero, já, né? Muitas vezes, enfim, cursos concentrados, mini-cursos. Eu acho que isso faz parte da vocação do teólogo. Aliás, hoje é o dia do teólogo, né? Vocês estão me entrevistando no dia do teólogo. Então, que perfeito, que estou coincidência comemorando ótima. aqui o dia do teólogo. Sim, mas muito interessante, então, que o curso ele te leva a ser ativo na comunidade, né? Sim, Faz parte. exatamente, exatamente. Inclusive, é recomendado que os alunos tenham algum compromisso pastoral. Às vezes não podem ter um que tome muito tempo, tá bom, porque alguns são pais de família e tudo isso. Mas é desejável que tenham, né, um compromisso com a comunidade, porque a teologia deles tem que chegar lá, senão, né? Colocar em prática. E quais são os seus próximos projetos para os próximos anos? Então, eu acabei de aprovar no CNPq a continuidade da minha bolsa de pesquisa, né? De produtividade e pesquisa, e dessa vez meu projeto continua sendo com a mística, mas é agora mística e gênero. Eu quero estudar as místicas mulheres, né? Como é que a mulher, a experiência de Deus na mulher acontece e se visibiliza e se expressa, qual a linguagem que a mulher usa, como que a corporeidade feminina entra e faz diferença nessa questão da experiência mística. Então, primeiro, eu estou pesquisando essa questão da corporeidade feminina, né? É uma pesquisa bonita, porque você vai avançando. Por exemplo, agora eu estou num ponto onde eu estou vendo a analogia da corporeidade feminina com a Terra, por exemplo, né? Essa preocupação com o planeta, né? Na verdade, a Terra é como o corpo feminino, ela tem ciclos, ela fecunda, ela dá frutos, e a mulher, o corpo feminino também, né? E depois, mas ao mesmo tempo também não é só terra, é água também, porque a vida toda intrauterina é aquática, né? Então o corpo da mulher também é uma ambiência aquática. Então a gente encontra coisas muito fascinantes sobre isso e que eu acho que podem depois, né, impactar no rumo que os estudos da mística podem tomar, né? Estudando as místicas mulheres e tal. Legal. Maria Clara, eu gostaria de agradecer pela sua presença. Foi ótima a nossa conversa. Se você tiver mais algo a agregar ou se quiser se despedir, fique à vontade. Então, eu fico feliz dessa entrevista acontecer, da saída do livro acontecer e essa entrevista também, antes de acabar esse ano, por tudo que esse ano significou, um ano tão difícil, tão doloroso para muitas pessoas, um ano marcado pela dor, pela morte, né? Mas agora a gente acabou de entrar no tempo do advento, né? Está preparando o Natal. Então tem que reavivar a esperança, não pode deixar a esperança morrer. Não pode deixar toda essa dor ser em vão, é preciso cultivar a esperança. E aqui eu queria fazer uma nota de agradecimento à minha querida universidade, a PUC-Rio, que faz 80 anos, né? Esse ano, porque é impressionante a maneira bonita, eficiente, elegante com que a PUC enfrentou essa pandemia. Em uma semana, todos os cursos já estavam passados online, as equipes montadas, os professores recebendo orientação. Olha, não houve, os alunos realmente minimizaram o mais possível o trauma da pandemia de não poder ter as aulas presenciais. Por outro lado, a gente sente, né, a desigualdade imensa que é o nosso país. Muitos alunos não têm nem como se conectar, têm uma dificuldade imensa, então a PUC começou a fazer campanha de inclusão digital com computadores, então realmente foi uma alegria e um orgulho muito grande estar trabalhando nessa instituição nesse momento, né? Com isso que eu queria me despedir. Então, eu acho que nós temos todos os motivos para nos desejar um Feliz Natal e esperar que 2021 seja um ano muito melhor, né? Sim, com certeza. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Essa foi mais uma entrevista com o autor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.